vocês? Agora, depois de muito tempo que eu não pude gravar, porque eu não estava bem de saúde, agora eu posso gravar novamente. E eu gostaria, assim, de falar hoje um pouco, algumas dicas de como, assim, de ter a possibilidade de aprender a língua alemã com mais facilidade ou outro idioma. Não na minha experiência, no caso, né? Como eu fiz um curso de alemão aqui na Alemanha, eu não fiz no Brasil, então é um pouco diferente quando você chega aqui sem saber falar nada, começar assim do zero mesmo, né? A minha facilidade foi que eu já sabia um pouco de inglês, então algumas palavras eu associei com o alemão, então foi mais fácil para mim. Mas tem pessoas que vêm realmente sem saber nada, somente com o português, e aí, por sorte, existem algumas dicas maravilhosas. Por exemplo, existem muitas palavras do latim no alemão que se parecem muito com o português. Então, principalmente os verbos e algumas palavras. Mas não só ficar ligado nisso, o principal é tentar não falar português. De jeito nenhum. Tentar esquecer ou se esforçar pelo menos uma vez na semana. Colocar tudo em alemão, o celular, tudo que você faça no seu dia a dia tem que ser em alemão. Uma outra também dica muito boa que eu aprendi com uma professora é sempre você, quando estudar as palavras, você bater com as mãos, né? Você separar as palavras com o som é, é, dos pés e das mãos, né? Por exemplo, se você fosse falar em português seria casa, né? Aí seria casa. Em alemão é Haus. Haus. Com o pé, ou com a mão, ou com os dois. Por quê? Existem pessoas que aprendem a língua vendo, né? Só lendo, né? Ou ouvindo. E tem pessoas que elas aprendem como eu, que precisam sentir, né? Que é através do tato também. Então não é. Então, quando você bate a mão ou o pé, você também tá assim facilitando de memorizar melhor essa palavra, né? Uma outra dica também que uma professora de um outro curso me falou também, que eu fiz muito, são pedacinhos de papéis coloridos, né? Você pode cortar com papel ofício. Aqui na Alemanha existe pronto já, que você pode comprar. E aí cola em todos os objetos da onde você mora, né? Na televisão. E aí escreve ali como é a televisão em alemão, né? A porta, né? Colar na porta, não em todas, em algumas, né? Armário, como é em alemão, regal, né? Na geladeira, Kühlschrank, mas sempre isso foi o meu erro. Eu entendi errado. E aí eu fiz o quê? Eu botei a palavra somente sem o artigo, ou seja, em alemão existe o artigo der, die und das. E seria o masculino e o feminino. E no alemão não. No alemão existe o feminino, o masculino e o neutro. E também, quando você troca a palavra, você nunca traduz a palavra diretamente do português para o alemão, porque ela tem um totalmente outro significado. A palavra não muda somente, muitas palavras, só o artigo, mas ela muda também o seu o seu significado, né? Às vezes você traduz não tem como traduzir 100%. E aí vem a outra dica preciosa. Eu aprendi com um colega que eu fiz um curso na em Karlsruhe, na universidade, e lá o rapaz ele aprendeu em 3 meses a língua. Eu não sei como, mas tem gente que aprende em 3 meses. Será que você é um desses? Eu não sou, nem fui, porque eu estudo ainda. E aí ele aprendeu em 3 meses e a técnica dele era comprou um dicionário alemão para pessoas estrangeiras, ou seja, Deutsch aus Fremdsprachen. Ele não utilizou em algum momento o dicionário dele, que era o francês para o alemão, né? O do alemão para o francês. Ele usou diretamente e aí ele já pegava as palavras que ele não entendeu e já traduzia o significado dela em alemão com um alemão mais fácil. E nos últimos dos últimos casos, ele
ele pegava e olhava no dicionário dele, mas isso era raro que ele falou, que ele somente por entender, ele entende, mas também tem o problema se a gente não conhece nenhuma palavra, isso também é difícil. Então, por isso que a minha dica é pelo menos usar o dicionário alemão, português, para você conseguir entender algumas palavras. Para você poder, depois, a partir do A2, começar a pegar esse livro Deutsch als Fremdsprache, né? Alemão para o estrangeiro, né? Com mais facilidade, que seria para você entender, né? Mas eu acho que também o alemão, ele também é muito mais fácil do inglês porque ele não muda. As palavras, você estuda que o A tem o som de A, né? B é de B, C, C, né? Então você já vai saber que aquilo ali não vai mudar. E no inglês eles mudam um pouco, né? E isso é a diferença do alemão, para mim, ser mais fácil de aprender, porque, por exemplo, Alemanha em alemão é Deutschland. O E e o U tem som de OI. Oi. E tem muitas outras palavras assim também. Então aí a pessoa memoriza coisas assim pequenas, que são o fonema, que é o principal, e aí vai embora, pega a partida. Outra dica também muito legal também, que, por exemplo, a pessoa não quer aprender o alemão só com as palavras, já quer logo na frase, já quer aprender já logo rápido. Se não estudar as palavras, como que você vai depois identificar o que é aquela palavra na frase? Mas uma outra possibilidade é a pessoa ir já ir direto no texto. E não texto solto, né? Já está na frase. Só que a dica que um outro professor me falou, que eu fiz muito, é ler. Mesmo que você não entenda nada no livro, você tentar ler. Ou, por exemplo, um livro que você já leu antes, né? Um livro que você goste muito. Seria uma outra opção. Né? Um livro que, por exemplo, uma amiga também me falou que ela leu O Pequeno Príncipe e aí ela comprou esse livro em alemão. Então ela tinha a possibilidade de ler os dois se ela não entendesse. E aí é legal também, né? Há outras pessoas que eu conheço que gostam muito da Bíblia, né? A Bíblia, quem é religioso também, se a pessoa conhece os versículos, o capítulo, também pode treinar através da Bíblia. Quem sabe eu faço um vídeo sobre isso. Seria também uma ideia. Porque eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Então, é muito, assim, difícil é um tema muito difícil porque cada pessoa aprende diferente, né? Tem pessoas que aprendem com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Então, o idioma principalmente não importa. Você tem que pensar sempre assim. O alemão é difícil, mas existem outras línguas mais difíceis ainda, porque ainda é uma língua latina, né? Tem ainda o dicionário, o alfabeto é parecido com o português, são algumas letras que tem a mais no alfabeto alemão e outros estrangeiros, né, que vêm para cá para aprender a língua também, por exemplo, eles têm que aprender o alfabeto, porque na escrita deles não existe o tailandês, o chinês, o japonês, então a gente já está alfabetizado, na verdade. Então eu acho que é muito mais difícil, né, mudar. Mas muitos dos países também eles já sabem o inglês, então por isso que já chega aqui quando aprende uma segunda língua, uma terceira, quarta já é super mais fácil. Por isso que eu falo, existe as realidades totalmente diferentes. Né? Por isso que eu botei o nome Pobre na Alemanha. Por quê? Porque eu falo da realidade do pobre, certo? Então, cada pessoa vive na sua maneira e do seu modo de viver o seu pensamento. Mas existe a pobreza material e a pobreza espiritual. Então, nem todo mundo que vem para a Alemanha é rico. Muita gente vem para a Alemanha também é pobre. E
eu acho que isso é muito importante, que cada pessoa tem a sua própria história, né? Então, as suas vivências, a sua maneira de pensar, e eu acho que isso é muito importante para a gente sempre levar em consideração quando a gente está aprendendo uma língua. Não importa de onde a pessoa venha, ou de que nível social ou estrutural, todo mundo tem a possibilidade de aprender um novo idioma. Isso que eu penso. Não importa só porque a pessoa não teve muita oportunidade na vida antes de poder ter um contato com o inglês ou outro idioma, não quer dizer que a pessoa não vai poder nunca outro idioma, né? Tem gente que faz com muita dificuldade, tem muita dificuldade de aprender o alemão, e aí acha que é impossível. Ou outras pessoas, quando chegam aqui e você é novo ou nova, e chega aqui e a pessoa desanima. Ah, eu não aprendi, eu demorei anos, eu não aprendi nada. Você não vai aprender, não. Não dê ouvidos a ninguém, né? Cada um é único. Nós somos únicos. Então, se o outro não aprendeu rápido, ou está demorando, ou ainda já está 10, 20 anos aqui e não aprendeu, é do esforço de cada um, né? Eu acho que a gente tem que se esforçar, né? Mesmo que a pessoa não fale 100% de poder escrever um livro, mas em 1 ano e meio, 2 anos, alguma coisa entende. A pessoa precisa ter paciência e ter resiliência, né? Não ficar a qualquer momento jogar tudo pro alto e desistir, porque desistir, isso é uma palavra dos fracos, né? Uma pessoa forte, ela não desiste nunca. E eu acho que o alemão é uma língua assim que, mesmo que seja um pouco no início complicada, com o tempo ela vai abrindo a sua mente e você vai começar a enxergar tudo. Que muita gente, como eu, cheguei aqui, não enxergava nada, não sabia onde tinha nada, e depois com o tempo você vai observando que, principalmente quando você está na rua, você olhar nas placas, olhar nas ruas, tentar ler tudo que tiver por aí, aprende com mais facilidade. E quem está no Brasil, que quer vir para cá ou que está aprendendo no Brasil, também uma outra dica também é ver filmes em alemão. Gente, tem tudo no YouTube, na internet. Que todo mundo tem Netflix, mas no YouTube é tudo de graça. Desenho. Gente, não tem filhos, ou quem tem filhos, pode ver com a criança desenho. Desenho é maravilhoso para aprender, porque é um alemão muito mais fácil. E agora, se for para começar já a querer entender o alemão, que se chama Hochdeutsch, que é o alemão mais complicado, correto, perfeito, sem gíria, seria, no caso, o jornal, né? Existe tudo na internet. Se quiser, eu posso botar os links aqui embaixo, né? O que tem o jornal daqui, como se fosse o Jornal Nacional aí no Brasil. Aqui também tem vários. E isso é muito importante porque você tem que estar sempre treinando a sua audição, a sua visão, né? E ler é a chave de tudo, né? Quando você lê alto, você também está memorizando também as palavras que você aprendeu. Então você está repetindo. E no dia a dia você vai pegar em algum momento. Beijão, hein? Com Deus.